Louvor maravilhoso com Eli Soares e Toque no Altar, aqui na Rádio Juventude FM, a mais sintonizada. É sempre muito bom receber o carinho seu, que coisa legal conversar com você a respeito da palavra do Eterno, aquele que tudo pode e quer te abençoar muitíssimo nessa manhã. Não importa o que você viveu hoje, aquilo que aconteceu essa semana, você vai superar. Acredite, Deus ele pode mudar tudo através de oração. Vamos orar? Assim como eu havia prometido que antes da palavra nós oraríamos, então vamos orar. Senhor Deus, em Teu nome eu estou aqui nessa hora e eu te apresento todas as pessoas que estão sintonizadas comigo aqui na Rádio Juventude FM. Eu peço por cada uma delas libertação, transformação, mudança de vida. O Senhor é Deus que pode fazer tudo novo agora, então faça. Em Cristo Jesus, eu te apresento a vida de todos agora, todos que entraram em contato com a gente, como a minha amiga Renata do Carmo, que falou que está sempre sintonizada com a Rádio Juventude. Ela pede oração para o seu esposo Mateus. Então, Mateus, receba a bênção do Senhor nessa hora. Um abraço, Mateus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oramos também agora pelas pessoas que estão acamadas, doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas que receberam um diagnóstico médico e precisam de solução, cura e libertação. Eu declaro cura e libertação agora através do poder do Evangelho de Cristo Jesus, do Rei da Glória, em nome de Jesus. Ministro salvação para essa casa, ministro vida eterna, ministro agora alegria, paz, libertação das drogas agora. Se existe algum adolescente, jovem, no mundo terrível dos entorpecentes das drogas agora, que seja liberto pelo poder do ressurreto, que o ressurreto agora te liberte, liberte a sua família, liberte a sua casa, liberte agora os seus filhos de todo o mal agora, de toda raiz de amargura, de toda depressão, em nome de Jesus. Seja livre agora pelo poder do Senhor. Seja livre agora pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Tem um texto bíblico maravilhoso que eu quero ministrar para você agora. E ele se encontra em Números, capítulo de número 11, verso de número 5. Vai falar: no Egito éramos escravos, porém comíamos cebolas. Quando os judeus eles saíram do Egito, logo depois de um tempo de caminhada, esqueceram de como era difícil aquele tempo que viveram no Egito. Alguém uma vez falou o seguinte, que eles saíram do Egito, porém o Egito não havia saído deles. É mais ou menos aquela mentalidade de alguém que sai do mundo, mas o mundo não sai do coração dessa pessoa. Ainda sente prazer nas coisas do mundo. A gente observa isso em muitos textos na Bíblia. E tem gente que faz o mesmo caminho deles. Um caminho de libertação, eram escravos, viviam acorrentados, amarrados, na opressão maligna, demoníaca. Escravo não é bem tratado em lugar nenhum da história. Você não encontra um escravo bem tratado. Dificilmente você vai ter um relato de alguém que vivia como escravo e era bem tratado ou tratada. Lá eles trabalhavam, o povo hebreu, construindo aquelas pirâmides, né? Plantando e colhendo para o povo egípcio. Eles viviam com um trabalho forçado. E à noite eles eram presos às suas residências e eles não podiam ir e vir livremente. Eles eram vigiados, torturados. Quando faziam alguma coisa errada, eles eram maltratados ao extremo. Agora veja bem, quando eles saem do Egito, Deus levanta Moisés, o tirado das águas, aquele que teria a missão
de levá-los a uma outra terra, eles saem celebrando, adorando. Atravessam o mar, eles são vitoriosos, mas sempre eles se lembravam de alguma coisa que havia ficado no Egito. E nesse texto de hoje, nesse exemplo de Números capítulo 11, verso 5, gente, olha só. A Bíblia fala, eles dizendo isso, no Egito éramos escravos, porém comíamos cebola. É mais ou menos assim, olha, eu vivia muito mal no mundo. Eu me lembro que antes da minha conversão, isso aqui é um exemplo, um parâmetro. Tem gente que usa parâmetro errado para tudo. Lá no mundo que era isso, lá no mundo era aquilo, lá no mundo eu podia. Querido, no Evangelho você pode tudo também. Mas a diferença hoje é que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você está entendendo a diferença dessas duas coisas aqui que eu estou colocando? De você ser livre para sempre, ou você ser livre e ainda preso num sentimento menor, que é o sentimento de escravidão. Então você tem que tirar do seu coração as lembranças do Egito, que para nossa realidade tem um significado da velha criatura. No texto de Número, onde lemos sobre a murmuração dos israelitas, eles fazem o que mais fazemos. Nós vivemos de parâmetros e de comparação. Quando alguma coisa não sai bem, né? Vê se não é assim pontualmente que acontece com você. Quando eu estava lá, quando eu vivi aquilo. Só que com eles tem um detalhe, naquela época eles eram escravos, nós éramos escravos. A Bíblia fala que nós devemos nos vestir da nova criatura, do novo. Esquecemos rápido demais dos apertos do Egito, que significa um tempo de escravidão, de que vivemos quando estávamos longe de Deus. Já falei, vou repetir, ninguém consegue ser feliz sendo escravo. A Bíblia diz que o povo de Israel era obrigado a servir os egípcios com dureza. Em Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 13, a servidão deles era com dureza, era com sacrifício, era com luta. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e os obrigava com dureza. Êxodo capítulo 1, verso 14, você pode conferir comigo também. Eles foram escravos durante muito tempo, porque quando esse registro histórico havia sido feito, Moisés ainda não havia nascido. A Bíblia fala em Atos, no capítulo de número 7, no verso de número 6, que eles foram escravos durante 400 anos. 400 anos de uma memória de escravidão. Pasmem, parece que eles se esqueceram muito rápido daquilo que Deus havia feito na vida deles. Paulo, apóstolo Paulo, ele fala assim, olha só, eu amo esse texto. Anote aí, grife na sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 10. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor, por causa da murmuração. A murmuração, ela mata. A murmuração, ela sufoca. A murmuração suga a vida. Perceba a vida de um murmurador. Vê se ele não vai definhando. Porque quando ele murmura, na verdade, ele está colocando um pouco para fora daquilo que já está dentro dele. Ele está tóxico, sabe? É uma pessoa que tomou veneno, é um veneno mortal a murmuração. A murmuração, na verdade, ela faz parte de alguma coisa também espiritual que contamina outras pessoas. O murmurador, ele é aquele efeito dominó. Lembra do efeito dominó? O murmurador, ele vai influenciar outra pessoa e automaticamente, é uma característica humana, essa outra pessoa, se não vigiar, ela se tornará uma murmuradora, um murmurador também. Então veja o que diz: não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Seja livre da mentalidade do Egito. Qual é a mentalidade? De escravo do Egito
ou a mentalidade de Cristo Jesus, que você não está vivendo o espírito de servidão. Romanos capítulo 8, verso 18, isso daqui é muito importante. Fala assim: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições que você vive hoje, não reclame por causa delas, mas também não aceite-as. Vá para a oração. A oração te alivia. Você não precisa murmurar. Vamos tratar a murmuração hoje? Você quer uma ajuda? Você quer um apoio de um amigo seu? Que às vezes, se eu não tomar cuidado, eu também murmuro, porque eu sou igualzinho a você. Você cristão, você crente, você frequentador de igreja, tem murmurado da sua igreja, naquela mesa do jantar, do almoço. Os teus filhos têm ouvido você murmurar, falar mal do seu patrão, tem falado mal de alguém da sua família, da sua casa. Você tem comentado a respeito da sua esposa com alguém, com ímpio. Para de murmurar. A murmuração alimenta um espírito que traz destruição, que traz morte. Então a gente tem que se focar no quê? Você está passando por luta? Está passando por luta? Alguém falou alguma coisa? Você não gostou? Você percebeu algo? Vá para a oração. Entenda que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Vamos voltar agora para o povo de Deus. Eles ainda precisavam se liberar de uma mentalidade de escravidão. Eles viveram tanto tempo lá que não conseguiram se desprender da mentalidade egípcia, daquelas manias. As manias que nos acompanham muitas vezes, de usar a língua para murmurar. Iam lá e murmuravam com Moisés. E Moisés também às vezes reclamava, murmurava. E isso adiava a bênção. Quando a gente olha o padrão bíblico, ele é incrível. Porque o padrão bíblico, ele nos dá algumas dicas de como a bênção ela acaba acontecendo mais rápido na vida da pessoa. Quando ela não murmura, a bênção é mais ágil, acontece mais. Está entendendo? Quando a pessoa murmura, as coisas demoram mais para acontecer. Eu costumo dizer que a murmuração ela é como se fosse uma parede de bronze na frente da gente, um cofre, não dá para atravessar. Quando a gente vai tratando a murmuração e vai deixando ela de lado, na verdade a gente vai entrando numa atmosfera, porque a adoração é o contrário do louvor, a murmuração é o contrário do louvor, a murmuração é o contrário do louvor, o louvor é gratidão. A murmuração, na maioria das vezes, é ingratidão, porque ela está pautada na ingratidão, é uma memória que precisa ser retirada. Em outro momento, agora em Êxodo capítulo 16, eles até murmuram, e Moisés vai interceder pelo povo, e lá eles murmuram da seguinte forma, capítulo 16 deixa eu ver o meu estudo que eu fiz, 16, lá está escrito o seguinte, que o povo egípcio estava se lembrando de que eles ficavam presos dentro da casa deles. E lá tinha panelas, com um tipo de carne. E eles ficavam se aquecendo junto às panelas de carne. E nesse momento aqui, eles estavam passando uma dificuldade. Mas a dificuldade que eles estavam passando não era simplesmente, ela apareceu, não. Ela foi colhida porque eles semearam a murmuração. Quem semeia vento, colhe tempestade. É o retorno daquilo que a gente fala. Conversando com uma pessoa que não é crente, não é evangélica, eu ouvi isso dela. Tudo volta. Ele dizia, as coisas reverberam, o universo traz de volta. E a gente sabe que, biblicamente, tem uma palavrinha poderosa que é a lei da semeadura. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Então comece a trocar o seu palavreado. Em vez de você murmurar, comece a bem dizer, libere palavras de bênção, ainda que você não concorde, porque às vezes a gente não concorda com tudo, meu irmão. E não concordar não é errado, mas mesmo assim você pode abençoar. Mesmo assim, olha, não estou entendendo, eu te abençoo, não concordo, acho que... Mas ó, estou junto, estamos juntos, é uma equipe. Quando eu conversei com um amigo meu, um irmão lá da igreja, eu falei, todo mundo aqui veste a mesma camisa. Um grande amigo meu, um grande irmão, a gente sempre conversa.
E é verdade, no ministério, na vida da gente, o ideal, o propósito, o objetivo é sempre o mesmo. E o meu objetivo nessa manhã de hoje, agora 11 horas e 29 minutos, é te abençoar com essa palavra e levar você a um novo tempo, de se desprender de todo o pensamento mesquinho, da murmuração, da ingratidão, porque começa a reconhecer, porque talvez a murmuração, ela faz o seguinte, ela nos contamina, e ela nos faz tão amargurados como aquele que nos influenciou para murmurar. Porque o murmurador, ele tem uma política de chegar e mudar o ambiente. Você já conversou com o murmurador? Como essa pessoa que murmura, e como nós já fizemos isso também, nos tornamos, né? Ou já nos tornamos há um tempo, pesados diante de uma situação. Liga para alguém. Eu já escutei de algumas pessoas o seguinte: olha, pastor, quando aquela pessoa passa, eu pulo para o outro lado da rua. Quando aquela pessoa liga para mim, não dá para ouvir. Porque ela só traz problema, só traz murmuração, só traz dificuldade, querido. E é isso. Deus está querendo nos libertar, Deus está querendo nos mudar, Deus está querendo forjar o nosso caráter aqui. Olha, você também acompanhando a gente pela Rádio Juventude _oficial, agora tem ao vivo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua companhia. Você pode curtir agora a Rádio Juventude, ver aqui o nosso estúdio, ou também pelo online, o nosso site juventudefm.com.br. Você acompanha as câmeras aqui da Rádio Juventude FM. Alô para vocês também, acompanhando a gente. E nós não somos murmuradores, nós somos do bem, nós abençoamos. Nós não podemos amaldiçoar quem Deus escolheu para abençoar. Fazemos parte do povo de Deus. Vamos corrigir, vamos ajustar isso nessa hora. Vamos abençoar a todos. Vamos abençoar a nossa nação. Vamos abençoar agora os nossos vizinhos. Vamos abençoar a todos. Eu sei que está difícil, gente. É difícil às vezes. É difícil a gente abençoar quem, sabe, até contra a gente. Mas abençoe, não murmure. Aprenda a ser abençoado, se contentando com esse momento da sua vida. Não querendo, assim com isso, dizer que você não possa melhorar. Claro, isso não vai anular isso, sabe? Mas você tem que procurar sempre melhorar a cada dia, ser uma pessoa mais, agora focada naquilo que realmente pode fazer a diferença na sua vida, que é uma vida extremamente em Deus. 987021883, 987021883. Você ainda entra em contato, já orei por você, mas lembrando que durante todos os dias da semana, eu estou lá na igreja, tá? A gente tem propósito de oração lá, estou sempre lá, Charme Shopping, terceiro piso. Amanhã pela manhã tem aulão da Escola Bíblica e à noite culto da ceia. Tempo de adorar, 11 horas e 32 minutos, foi a palavra de hoje que nós vamos praticar aqui, porque aprendemos no tempo de adorar. Ótimo dia!